A gente vai falar sobre toque hoje, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A gente vai tentar entender o que é o toque e como é que a gente trata, né? Quem sofre com toque está vivendo um verdadeiro desafio. Agora, antes da gente falar sobre esse assunto, a gente vai acompanhar um vídeo. Temos o vídeo? Daqui a pouquinho? Então, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar o vídeo. A gente vai conversar, então, primeiro sobre o toque com ele, que é presidente do Departamento Científico de Psiquiatria e Associação Paulista de Medicina, o psiquiatra Dr. Calil do Alib. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Vou te convidar para sentar aqui para a gente conversar. Sabe que esse tema foi sugestão dos nossos telespectadores. Aliás, não só sugestão, mas pedido, né? E eu fico muito feliz da gente poder tratar sobre esse assunto. E eu penso que talvez na pandemia ele possa estar exacerbado. Estou certa? Sem dúvida nenhuma. O toque, o transtorno obsessivo, ele é um quadro que é caracterizado por um aumento muito intenso da ansiedade. Então, ele é um dos transtornos da ansiedade. E ele é caracterizado por um pensamento que invade a cabeça da pessoa e essa pessoa precisa realizar um ato. Então, ele é dividido num pensamento intrusivo. É um pensamento que entra na cabeça e fica ali, e até que a pessoa realize um ato para tranquilizar esse pensamento. E uma das principais características está associada com limpeza. A pessoa vem a ter a sensação de que está contaminada, de que está suja, de que deveria então fazer algo para livrar-se daquela sujeira ou daquela contaminação. Então, o que aconteceu com a época do Covid é que nós tivemos que aumentar muito a nossa higienização, que foi uma coisa muito boa, né? Nós estamos com hábitos Estamos melhores. Muito melhores, ainda bem, né? Então, as pessoas aprenderam a lavar mais a mão de uma forma mais adequada, nós estamos mais higiênicos em tudo, as pessoas deixam sapato antes de entrar em casa. Então, esse ritual de higienização que veio de uma forma intensa pelo Covid, que todos fomos aprendendo a isto, para essas pessoas que já sofriam disto, isto ficou uma coisa muito grande. Então, a pessoa, às vezes, Cláudia, pra você ter a ideia, a dimensão disto, a pessoa, às vezes, só se sentiria limpa se lavar a mão assim, até gastar um sabonete inteiro. Ou tomar um banho e ficar meia hora tomando um banho. Ou a pessoa fica, às vezes, limpando algo assim, a ponto de não sentar numa cadeira habitual. É uma coisa de muito sofrimento para a pessoa. Até porque ela tem consciência de que aquilo é absurdo. Ela te diz assim, doutor Calil, eu acabei de lavar a mão, mas eu tenho que lavar a mão novamente. Eu sei que eu estou limpo, que eu tomei um banho completo e tal, mas eu preciso ficar nesse banho por um tempo enorme para que ela possa se tranquilizar em relação a isso. Então, a pessoa tem consciência e é muito sofrimento que ela passa. Então, nessas épocas do Covid, quem tinha sintomas mais leves, porque esse quadro tem gradações mais leves, tem pessoas que tinham um pouco disto, né? Mas quem tinha esses sintomas mais leves, isso ficou muito grande, ficou muito exacerbado. Então, realmente, houve um aumento muito grande de todos os quadros da ansiedade, mas desse toque em particular, isso teve um aumento brutal. Eu imagino. O toque pode acontecer em qualquer faixa etária? Olha, é comum que crianças tenham sintomas de toque, sabe? Só que geralmente são leves e passam com o tempo. A partir dos 3 aos 5, 6 anos de idade, é comum que crianças tenham isto. Por exemplo, se alguém pegar, mesmo da família, tomou num copo, ele não quer encostar naquele copo. Se a pessoa comeu com um garfo e te dá, toma um pedacinho, toma um pedaço aqui do meu brigadeiro e dá na tua colher, ele tem uma certa rejeição. Então, nesta fase do desenvolvimento, dos 2 anos e meio, 3 anos, até os 6, 7 anos, é algo que é normal que aconteça em quase todas as crianças. Não sei se aconteceu com a tua filha. Você está falando, eu estou tentando lembrar, mas eu acho que não, nem com a Carol, nem com o Gabriel. Então, às vezes isso pode acontecer e é normal e desaparece.
Para outras pessoas, não. Isso fica e volta com intensidade, geralmente na adolescência. Então, esse é um sintoma que reaparece forte na adolescência. A adolescência é uma época que nós colocamos limites, é uma época que nós colocamos as regras do que pode, não pode, do que está certo, do que está errado. E isto acaba influenciando muito a exacerbação também do toque, né? Claro que a exacerbação da ansiedade antes, Isso, né? isso. Nesse momento de pandemia, então, eu tenho uma preocupação grande com os jovens, com os adolescentes, porque eu tenho a sensação de que eles precisam mais da comunidade do que a gente precisa, né? Eu acho que a gente já sabe ficar mais sozinho, mas o jovem precisa muito daqueles amigos, daquela turma, e agora eles estão completamente isolados, né? Isso deve ser muito angustiante para eles. Isso que você falou, da gente adulto precisar menos, isso também é compatível com a melhora dos sintomas do toque a partir dos 40, 40 e poucos anos. As pessoas vão melhorando muito os sintomas de toque. Mesmo quem tinha toque, às vezes de uma forma até maior, acaba tendo uma melhora com o tempo. Então, isso é uma coisa também interessante, porque é da maturidade, é da compreensão melhor, é de lidar melhor com os sintomas, com a ansiedade. Então, a base disto está na ansiedade. Então, se eu olhar o que está acontecendo no cérebro, eu vejo uma ativação das regiões da ansiedade. Então, é isso que acontece. E isto até em quadros muito graves pode-se pensar até num ato cirúrgico, porque a gente vai desligar exatamente essa região da maior ansiedade. Existe isso? Existe. Isso é novo? É que não é novo, mas hoje as técnicas são mais modernas. Se faz às vezes por laser, se queima um lugarzinho do cérebro. Então, antes tinha que se abrir mesmo, fazer uma cirurgia, e o risco é muito grande, uma cirurgia cerebral, né? Com certeza. Com muitos riscos, mas hoje não. Hoje você conseguiria, mas a gente guarda isto para realmente os casos que não melhoraram com nenhum tratamento. Aí vale a pena se pensar, porque tem gente que tem quadros muito graves. Muito grave. Eu imagino. Ai, como eu fico feliz quando eu vejo que a medicina ela não para de evoluir, né? E aí a gente já tem uma expectativa de vida maior, mas com qualidade de vida, o que é maravilhoso. Ontem a gente falou um pouquinho sobre ansiedade e quando a ansiedade não tratada vira depressão. O toque pode virar uma depressão ou ele é um indício de que a pessoa tem tendência à depressão? Ele é muito ligado à depressão, porque se você pensar no que está acontecendo no toque, vem um pensamento, então, eu estou sujo, ou qualquer outro tipo de pensamento que veio e tomou conta. Mas se ele não fizer algo, por exemplo, lavar a mão ou descontaminar alguma coisa, está tendo uma moça que ela tem que lavar o carro toda semana e higienizar o carro e detetizar. Então, veja, um carro novo, ela lava o carro, normal, até aí a gente lava também, eu menos, minha mulher me enche a paciência, né? Então, lavar o carro, um ato legal, normal. Mas, além disso, ela higieniza o carro, que é o método que eles têm lá, e ela detetiza. Ela compra aqueles pulverizadores e detetiza toda semana. Ela sabe que até ficar aspirando aquilo é muito mais danoso do que qualquer bichinho que possa existir ali. Mas ela não consegue não fazer. O toque é algo que foge do controle. Totalmente. O paciente sabe que ele está fazendo algo exagerado, mas ele não consegue parar. Não consegue, ele está fora do controle dele. Eu já até te agradeço em nome de toda a população que se atende pelo cuidado, né? Que eu acho que faz tanta diferença hoje. Doutor, a gente estava falando do toque, eu queria saber um pouquinho como é que é o tratamento. É um tratamento específico ou existem várias formas? Você falou dessa ligação do toque com depressão e realmente eles têm uma ligação muito grande. O conteúdo do toque é depressivo, que se ele não fizer aquilo, algo de ruim irá acontecer. Então veja, olha que se ele pensa assim, se eu não fizer isso, se eu não lavar a mão X vezes, se eu não der tantas voltas na minha rua, se tiver qualquer coisa dessas, eu terei algo que acontecerá de ruim na minha vida. Então, o tratamento é basicamente com antidepressivos, que tem que melhorar esse humor. E realmente diminui muito a ansiedade e melhora o humor.
Então, o tratamento do toque, ele é com medicação antidepressiva. Isso é muito específico, isso é ótimo. A gente tem alguns níveis de tratamento e a pessoa melhora muito. Se a pessoa não completar, não remitir completamente esse quadro, aí você vai podendo associar tratamentos. Então, alimentação ajuda muito. Hoje você tem muito. A gente Eu sabe... aprendi contigo que no tratamento, por exemplo, da depressão, e o toque, como você disse, está associado à depressão, não adianta tomar um antidepressivo se a pessoa não fizer exercício físico aeróbico, 40 minutos, pelo menos 5 vezes por semana, não é isso? Muito bem. Foi você que me ensinou isso. Mas eu sei que a depressão, ela precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, entra a medicação, entra a psicoterapia, entra a alimentação, entra exercício físico, entra a meditação. Sem dúvida. Você sabe que hoje a gente sabe muito o benefício da meditação e mesmo da oração. Então, veja, meditação e oração desde que seja verdadeira, que a pessoa acredite mesmo naquilo. Hoje você demonstra que regiões cerebrais são ativadas com meditação e com oração. Isso realmente funciona e ajuda muito no tratamento. Aumenta vários neurotransmissores, por exemplo. Olha que sensacional. E sabe que eu tô com uma pessoa muito especial para a turma que pratica meditação. Ele tem sido um presente, né? Porque ele tem feito meditações guiadas 2 vezes ao dia pelo Instagram, às 6 da manhã, às 8 da noite, eu mesmo acompanho. E ele tá aqui, vai conversar com a gente um pouquinho. Via Skype já está aqui, Tadashi. Que bom vê-lo. Seja muito bem-vindo ao nosso papo. Doutor Kalil está aqui conversando com a gente sobre o toque. E a gente estava falando exatamente sobre os benefícios da meditação. Que bom! Vamos tentar inspirar outras pessoas, né? A meditação, ela comprovadamente, como o Dr. Kalil colocou, traz grandes benefícios. Hoje já não é mais ligado à religião, né? Porque, obviamente, que lá atrás, na antiguidade, a meditação nasceu dentro de conceitos religiosos, mas hoje o fundamento científico está mais do que comprovado o que a meditação pode trazer de benefícios para o corpo, para a mente, para o espírito. Então, precisamos de inspirar outras pessoas, né? É verdade. E nesse período agora, por exemplo, da pandemia, que a gente começou essas meditações, as lives com meditações, os depoimentos que a gente tem recebido são muito interessantes e a gente começou com o objetivo de ajudar as pessoas a sair do estado de sofrimento através das meditações, né? E eu fico muito feliz, assim, porque esse objetivo foi alcançado, né? As pessoas que vêm meditando com disciplina, o resultado que elas vêm alcançando é lindo de ver. Muito bonito de ver. É lindo mesmo. Eu tenho acompanhado as suas meditações guiadas. Nem sempre consigo a das 6, mas a das 8 da noite eu tenho conseguido. Muito obrigada por isso. E eu queria te fazer uma pergunta, que é a dúvida que muitas telespectadoras e telespectadores têm, que é: como conseguir meditar? Tem gente que fala assim, eu tento, mas eu não consigo. Como é que eu aprendo a meditar? Como é que faz? Ô, Cláudia, não existe uma receita, né? Uma fórmula mágica, né? Quando a gente, hoje, por exemplo, o Mindfulness acabou sendo extremamente difundido no mundo, né? E eu não estou desmerecendo a técnica do Mindfulness, mas se pegar a base do que é hoje o Mindfulness, é o que a meditação fala há mais de 2000 anos, tá certo? Que é atenção plena numa coisa só, tá certo? E nessa cultura que a gente tem de multitarefa, de ficar focado, de repente, em várias coisas, na verdade a gente não faz nada bem feito, né? E a meditação é começar uma prática onde a gente consiga ficar com atenção plena numa coisa só. Então, nessas lives com meditações que eu tenho feito às 6 da manhã e às 20 horas, o que eu tenho tentado passar para as pessoas é exatamente isso, né? E as pessoas têm conseguido. Agora, é aquela história. Não adianta, por exemplo, eu vi você falando com o Dr. Kalil agora, que aprendeu com ele,
a questão do tratamento do toque e a importância da atividade física, por exemplo, eu quero pegar esse paralelo só para mostrar uma coisa. Não adianta, por exemplo, fazer atividade física hoje, tá certo? E voltar a fazer no final do ano, tá certo? Porque você não vai sentir benefício nenhum, né? Então, a meditação, da mesma forma, também é uma prática que exige que você faça um dia, 2 dias, todo dia, todo dia. Então, a disciplina, tá certo? O ritmo, né, é extremamente importante. Então, o desafio que eu tenho lançado para as pessoas que nunca meditaram é que venham meditar conosco durante 10 minutos, por 7 dias. 7 dias. Todo dia, todo dia, todo dia e todo dia. Eu posso afirmar que no final do 7º dia, dá um feedback para a Cláudia, dá um feedback para mim, olha, valeu, tá certo? Estou me sentindo assim, assado, já estou sentindo benefício. Agora, o que eu posso colocar é que todas as pessoas que eu lancei esse desafio, nenhuma parou. Eu tenho certeza disso. Parou. Então, a questão é exatamente assim, é o começar, né? E da mesma forma da atividade física. Então, assim, existem as desculpas inconscientes, né? Ah, hoje está calor, hoje está chovendo, hoje está frio, não importa, né? Hoje estou cansado. E aí o fato é que a gente não faz atividade física e as coisas começam a piorar. Na meditação eu falo que essas desculpas inconscientes também acontecem, né? Ah, não vou acordar, estou com preguiça, estou cansado, as mesmas desculpas. Então, o que a gente precisa é de vencer essa primeira etapa, sair da inércia, né? Então, 7 dias consecutivos, e no final do 7º dia, dá um feedback para a gente. Maravilha. Tadashi, uma dúvida que muitos têm também é em relação ao sono. Tem gente que diz que começa a meditar e dorme. Eu mesma sou uma delas. Muitas vezes eu começo a meditação e de repente me pego dormindo. Isso é um problema ou continua a meditação mesmo que dormindo? São duas coisas aí. A primeira é que a meditação relaxa muito, certo? E ao relaxar muito, obviamente, você pode acabar dormindo. É uma possibilidade, né? A outra, o que eu sempre coloco para as pessoas é que o seu inconsciente, ele sabe o que você precisa, né? Então, dependendo do ritmo de vida, do cansaço que cada um sente, que de repente está acumulado, você começa a meditar e apaga e dorme, né? É uma possibilidade, porque provavelmente é o que você necessita. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, se dá esse sono e dorme. Tá tudo certo, né? Daqui a 2, 3 dias, uma semana, provavelmente você começa a ter, entre aspas, um controle maior com relação a isso e você consegue, a partir daí, começar a meditar e não dormir mais, né? Mas, se nesse primeiro momento você começa a meditar, relaxa e dorme, é uma possibilidade que pode acontecer. É uma necessidade que o seu organismo tem, por exemplo, de dormir, dorme. Né? Tá tudo certo. Muitas pessoas relatam isso. Eu começo a meditar, eu só escuto você falando assim, abre os olhos, puf, acabou a meditação. Acontece, né? Essa fase vai passar. Né? Essa fase vai passar e vai chegar uma hora que vai conseguir, entre aspas, ter esse controle para ficar acordado durante a meditação, né? Mas persiste. Perfeito. Mas o sono pode acontecer. A gente lê em tudo quanto é lugar que a meditação tem muitos e traz muitos benefícios. A gente já até falou aqui que a meditação traz benefícios, mas eu gostaria de exemplos. Que tipo de benefício a meditação traz? O Dr. Khalil falou uma coisa interessante e ele, como um bom médico, né, ele pode depois até falar isso para a gente também, mas uma coisa que a meditação traz, por exemplo, nós temos o cérebro reptiliano, né? E que é muito arcaico, né? E que ele funciona sob pressão e sofrimento. E é o que a gente aprendeu a fazer desde a pré-história, né? E que hoje nós ainda continuamos funcionando com esse cérebro reptiliano. E existe uma parte do nosso cérebro muito evoluída e que a gente não usa.
tá certo? E não usa porque não existe um manual de como acionar essa parte extremamente evoluída que nós temos, que é o córtex frontal. E a meditação, comprovadamente, isso cientificamente comprovado, lógico, vamos lá, não é uma meditação, tá certo? 1, 2, 3, 10, 1 mês, 2 meses, 3 meses meditando, comprovadamente começa a fazer uma migração desse cérebro reptiliano pro córtex frontal. E esse cérebro, que é a parte mais evoluída que nós temos, que é o córtex frontal, ele é inteligente emocionalmente, ele sabe trabalhar com amor, com afetividade, com a inteligência emocional, com afeto, ele sabe lidar com a pressão, por exemplo, com essa pandemia, com essa confusão toda que está o mundo, ele sabe trabalhar com tudo isso com muita assertividade. Então é tudo de bom, né? E aí, respondendo a sua pergunta, como que pode fazer isso? Meditando, né? Se alguém que assiste essa entrevista pode me ensinar outro caminho que não seja através da meditação, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Por enquanto, eu não conheço. Maravilha. Né? E nós todos aqui vamos... Eu vou continuar te acompanhando e vou convidar todos os nossos telespectadores para te acompanhar e conhecerem um pouco mais sobre meditação, te acompanhando nas redes sociais. E para terminar, eu só queria te fazer uma pergunta agora muito pessoal, Tadashi, porque eu vejo que você é bem calmo, centrado, a meditação te traz aí todos esses benefícios, mas você é bem atuante nas redes sociais. E a rede social enlouquece a gente, consome um tempo muito grande, gasta uma energia tremenda. Como é que você faz para dar conta de tudo isso? É você mesmo que cuida das suas redes sociais? Eu cuido das minhas redes sociais, eu tenho 3 pessoas que me ajudam, né? Tenho 3 pessoas que me ajudam. Mas, Cláudia, eu quero fazer um paralelo para responder essa pergunta. O que está errado não são as redes sociais, né? O que está errado é a forma como muitas pessoas usam as redes sociais, tá certo? Porque, por exemplo, começar agora a julgar, criticar as redes sociais, esse negócio veio para ficar, tá certo? Pode ser que venha outra coisa, agora está começando o Telegram, não importa, mas o fato vai ficar. Certo? Não tem como ficar fora disso, porque se você ficar fora disso, você vai virar um alienígena, tá certo? Um ET. Então, o que está errado? É a forma como as pessoas usam as redes sociais, sem consciência, né? Agora, o que eu sinto assim, que a partir do momento em que as pessoas começam a usar com mais consciência as redes sociais e com amor, por que eu quero dizer com consciência e com amor? Porque é a partir do amor que a gente vai criar conexão com as pessoas, né? E eu posso criar uma conexão com as pessoas pela telinha do celular, pela rede social, com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Então, usar com consciência e com amor. Agora, vai falar, precisa saber usar? Precisa saber usar. Então, por exemplo, após a meditação das 20 horas, eu desligo meu celular. Ponto. Perfeito. Tá certo? E vou lanchar, vou tomar meu banho e eu vou dormir. Agora, se eu deito na cama, vamos lá, que é o que, sei lá, quantos milhões de pessoas fazem. Se eu deito na cama e eu pego essa coisinha aqui, para analisar, eu vou dormir? Eu não vou dormir. Tá certo? E aí vai 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E se tiver problema, aí vai 3 horas da manhã, 4 horas. Bom, então assim, em casa a gente tem algumas regras, né? Por exemplo, assim, na mesa de almoço e de jantar não tem celular, tá certo? Quando sai hoje, menos porque ainda está no meio da pandemia, mas, por exemplo, se sai para almoçar ou para jantar, também não tem celular, tá certo? Exatamente porque, assim, a tentação é muito grande, certo? De sentar, por exemplo, 5 pessoas numa mesa e, de repente, ficar digitando mensagem e tal. Então, assim, são algumas regras que a gente tem. E eu tenho esse compromisso comigo. Acaba a meditação das 20 horas, 20h40, 20h45, eu desligo meu celular. Buf, acabou. Não uso mais. Muito obrigada, Tadashi. Foi um prazer muito grande conversar com você.
Quero que você participe do programa outras vezes e que em breve você possa vir como Dr. Calil sentar aqui para a gente se ver pessoalmente, tá? Mas muito obrigada por tudo e principalmente pelas meditações. Continuo te seguindo por lá. Olha, eu vou pedir 2 minutos, eu vou voltar já já. Quem não segue o Tadashi, quem não segue, tem que seguir, gente. Tadashi.com.br ou então Tadashi Kadomoto no Face e no Insta para fazer as meditações. Eu vou estar lá mais tarde, viu? Doutor, já volto com as perguntas do telespectador. Doutor Calil, lembra que eu ia passar um VTzinho que a Catarina da nossa produção preparou com muito carinho? Vou passar agora e a gente já passa para as perguntas, tá? Vamos conhecer um pouco mais sobre toque e uma história que a Catarina compartilha com a gente agora. Vai lá. O toque, transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno psiquiátrico que tem como principal característica a presença de pensamentos recorrentes e comportamentos ritualizados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a patologia atinge cerca de 3% da população mundial e, no Brasil, em torno de 4,5 milhões de pessoas sofrem deste transtorno. No início, durante alguns anos, isso não me incomodou. Eu conseguia lidar muito bem com essas manias. Até o momento em que eu engravidei da minha primeira filha. E aí, quando ela nasceu, essas manias, principalmente com limpeza, começaram a me incomodar muito, porque eu lavava as mãos muitas vezes ao dia. E por fazer isso, as minhas mãos começaram a ficar machucadas, ressecadas e com feridas. Eu me trato até hoje. Eu tive um período em que eu parei com esse tratamento para ter minha segunda filha, mas eu me trato até hoje. E isso tem sido fundamental nessa fase que a gente está vivendo, de isolamento, de quarentena. Eu procurei, durante essa fase, fazer meditação, coisa que eu não fazia. Isso tem me ajudado muito, trabalhar a respiração. Acho que e eu tenho visto muita gente com os mesmos problemas que eu, que procurou na meditação a ajuda para se sentir melhor, e realmente isso ajuda muito, sabe? Estudos comprovam o aumento deste transtorno no período de pandemia. Aqueles acometidos pelo toque estão vivendo um momento de sofrimento e exacerbação dos sintomas. O isolamento social e as recomendações de higienização podem reforçar os comportamentos obsessivos dos pacientes, principalmente aqueles rituais envolvendo lavagem e descontaminação. É isso aí que a gente estava conversando, né? Obrigada, é muito bom a gente ouvir a história, depoimentos de uma pessoa real que está sofrendo com toque. 4,5 milhões de pessoas, né? Muita gente, muita gente. E algumas mandaram perguntas e a gente vai conferir agora. Vamos lá. Primeira pergunta na tela para ajudar os nossos telespectadores, essa é a nossa missão. Não sei se tenho toque, mas sempre como as coisas em pares. Se não tem par, divido para se tornar um par. Devo me tratar? A diferença entre alguém que gosta das coisas certinhas ou todas corretas no mesmo lugar, ou as pessoas que fazem as coisas em pares, ou você tem de um lado, tem que ter do outro lado. A diferença disto para o toque é que, se não estiver daquele jeito, aquilo incomoda muito a pessoa, muito a ponto dela não conseguir, por exemplo, comer. Então, isto é algo que a gente tem que fazer uma diferença entre um certo perfeccionismo com as coisas, ou querer tudo certinho, ou nos horários corretos, e o toque é de um sofrimento. E essa diferença é qualitativa. O paciente com toque, ele sofre extremamente com aquilo. E raramente é de uma coisa só, por exemplo, comer em pares. Então, tem que ter X pedaços de alguma coisa. Não. O cara com toque, ele vem um pensamento que, se não tiver aquilo, algo de muito ruim, desagradável acontecerá. Então, ele é obrigado a só comer daquele jeito, por exemplo. Então, faltou só uma especificação se essa pessoa sofre com isso. E aí o tratamento ajuda muito, ajuda mesmo. O tratamento, quando alguém conhecido vai na mídia e divulga que tem
esses sintomas, isso ajuda muito. Então, teve uma atriz que contou uma coisa parecida com essa que está sendo falada, e ela foi na mídia, contou essas questões de limpeza, essas questões de comer dessa forma, e isto na época foi um boom de procura por atendimento. Ela divulgou e ficou popular e está na internet, então acho que não tem problema até falar disto, né? Ou um cantor que é extremamente conhecido e famoso, que dizia coisas assim, se entrar alguém de uma porta, ele tem que sair pela mesma porta, ou não suportava que as pessoas estivessem de outras cores. Mas isso é toque ou superstição? Não, então, o toque é a exacerbação disto tudo. Não é só superstição. Se isso não... A pessoa com toque sofre com aquilo e não aceita nada. Não é algo só de uma superstição. É algo realmente de um sofrimento mental. Vem à cabeça e a pessoa fica com aquilo o tempo todo até que ele faça algo para resolver aquela situação. Então é mais do que isso. Então, a dificuldade na psiquiatria é isso, a gente não tem um exame que mostre se essa pessoa está desse jeito, daquele jeito, mas o toque é do sofrimento, a pessoa sofre. Próxima pergunta, vamos para a tela. De tanto lavar as mãos, me deu uma alergia nas mãos e nos braços. Agora não sei o que faço, mas não sei se é toque ou ansiedade. Como descobrir? O toque está dentro da ansiedade, né? E o toque, a pessoa tem que lavar a mão porque ela se sente contaminada. E ela raspa a mão, chega assim a lavar N vezes e machuca. Foi muito engraçado porque a minha primeira paciente com toque foi uma paciente que era uma enfermeira e que lavava as mãos com uma substância que chamava Fisioex na época, que ela dilacerou as mãos. E quem me encaminhou foi um reumatologista, porque lá ela foi e eles diziam que ela tinha um tipo de lúpus que acontece na pele. E na verdade não era. E ela foi procurar uma especialidade na enfermagem, que era ser enfermeira de pronto-socorro. Porque se alguém visse ela lavando a mão daquele jeito, não estranharia. Era o normal num PS. Um PS é um lugar contaminado, você lavar a mão tantas vezes. Então a pessoa sabe que aquilo é absurdo, que não precisaria lavar a mão, mas ela não se controla. Bom, no caso, já está respondido, né? Tem que buscar ajuda, procure um psiquiatra, tá bom? Próxima pergunta. Gostaria de saber se o toque tem alguma ligação com transtorno compulsivo alimentar. Ótima pergunta, viu? Tem sim. Nós consideramos muitas das compulsões como algo de um transtorno do impulso. A pessoa não controla impulso. Então, o jogo patológico, o comer compulsivo, sabe? E estão dentro desse grande espectro do toque. Então, se eu pudesse pensar que é um transtorno de impulso também. Vem o pensamento, eu não consigo controlar meu impulso e não lavar a mão. Ou não deixar tudo arrumadinho, tudo sistematicamente arrumado. Então, isso é uma patologia que a gente chama hoje dos transtornos do impulso, né? Então, a gente não consegue controlar. Então, o transtorno compulsivo alimentar também precisa de tratamento psiquiátrico da mesma forma, né? Quem tem compulsão, porque muita gente fala assim, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão. Precisa de um psiquiatra e não só de um nutricionista. Tem que ter por jogo, casamento dos dois. Por várias coisas. A pessoa começa e não para. Até a dependência química pode ser considerada? A dependência química também. Também. Tem pessoas de comportamento, na dependência química tem vários tipos de comportamento. Um deles é que a pessoa não consegue, por exemplo, usar alguma coisa e parar. Ele não consegue beber, por exemplo, 2 cervejinhas e parar. Então, ele começa e ele não para. Né? Então, isso é uma questão muito delicada de compulsão. Perfeito. Doutor, estamos chegando ao finzinho. Queria te deixar 2 minutos para uma consideração final. Olha, eu acho que as pessoas, quando começam a ter esse sofrimento mental, por qualquer causa, por depressão, por ansiedade, por qualquer causa, procure uma ajuda médica no primeiro momento. Entenda que isso é extremamente tratável hoje em dia. E o tratamento, ou ele pode chegar realmente a eliminar os seus sintomas e você ficar muito bem, e se isso não acontecer, pelo menos ele te melhoraria muito e te daria uma qualidade de vida muito grande. Então, sempre buscar um tratamento que ajudaria muito.
Perfeito. A gente não pode sofrer sozinho, né? E pode tirar esse preconceito da sua cabeça. Eu ainda luto aqui para falar sempre das doenças psíquicas, porque as pessoas têm um preconceito enorme, tem muita gente que fica angustiado de pensar em procurar um psiquiatra ou de tomar um remédio psiquiátrico. Isso tem que acabar, né? Com certeza. Muito obrigada. Bom, eu tô obrigado procurando a a você. fichinha do doutor. Ah, tá aqui atrás. É que eu levantei e deixei aqui no cantinho. Vou passar seus contatos. Mas muito obrigada, doutor Obrigado a Calil do você. Alibe, mais uma vez nos ajudando a entender a nossa mente. Até a próxima, viu? Até logo. E olha, você pode entrar em contato através hoje da telemedicina. Você pode, inclusive, entrar em contato com o doutor Calil do Alibe, que está em São Paulo, se você estiver no Nordeste, no Sul, né? Porque a gente consegue fazer isso tudo via telefone, que facilita bastante. É o 11 3284 5876. Pode ligar lá agora, marca um horário para bater um papo. É bom tirar essas coisas da cabeça, é bom viver com tranquilidade, saúde e qualidade de vida. 11 3284 5876, doutor Calil do Alibe.